morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
Boa noite, Gibeonitas. Boa noite, querido grupo. Quanto tempo, que saudade de cada um de vocês. Que saudade de estar aqui com vocês. É muito bom e muito maravilhoso estarmos aqui no nosso primeiro encontro do mês de abril. Semana passada estávamos aí em Semana Santa, por isso nós não tivemos o nosso encontro, mas hoje podemos estar aqui reunidos. Como o tempo já passa, já estamos no quarto mês deste ano, quarto mês em que temos nos encontrado. Deus seja louvado, Deus é maravilhoso, não é mesmo? Boa noite, irmã Valdeci. Boa Boa noite. noite, irmã Neide, irmã Patrícia, irmã Valda, irmã Solange, acho que é a esposa do irmão Marçal. Boa noite, irmão Marçal, irmã Tiane, irmã Edileuza, irmã Fabiana. Que alegria que ter vocês aqui, viu? Vamos fechar os nossos olhos para fazermos uma oração? Amém. Querido Deus, querido Pai de amor e misericórdia, muito obrigada, Senhor, por mais um encontro que temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos juntos, para orarmos e para principalmente louvarmos e bendizer o seu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor é um Pai que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, Senhor. Detalhes que aparentemente são insignificantes. O Senhor, mesmo assim, demonstra cuidado e carinho, Senhor, por esses detalhes. Muito obrigada, Pai. Obrigada por isso. Somos tão gratos, Senhor. Não temos palavras para te agradecer tamanho amor que o Senhor tem por cada um de nós. E é a Ti, Espírito Santo, que clamamos mais uma vez essa noite. Vem estar com o nosso grupo, com a nossa reunião, com cada um aqui presente, com aqueles que vão assistir a gravação também. Por favor, Espírito Santo, venha transformar cada coração aqui, venha agir na mente, venha agir nas palavras que vão ser ditas pelo nosso psicólogo, que o Senhor fale através dele, Pai. Nos ajude a procurarmos a cada dia fazermos o seu querer e a sua vontade. Nos ajude, Senhor, a buscarmos melhorar para que possamos, Senhor, ser luz para este mundo, para que possamos ser sal para esta terra, Senhor, para que possamos refletir a Jesus Cristo. Por favor, Espírito Santo, transforme a nossa vida, mais uma vez no dia de hoje. Nós precisamos de Ti a cada momento, Espírito Santo, para que o nosso eu não venha se sobressair, Senhor. Por favor, entregamos a nossa reunião de hoje em suas mãos. Conduza tudo conforme o seu querer e a sua vontade mais uma vez, Senhor. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço na certeza que o Senhor está atendendo a esta oração, porque eu lhe peço no santo e doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, Sarinha. Boa noite, minha preciosa Luana. Já vou te trazer aqui para a telinha. Gente, ai, como que Deus é lindo. Sarinha tava assim, ó. Gente, eu tô com uma saudade da nossa psicóloga linda. Cadê ela aqui? Eu não a vejo mais. E o Espírito Santo foi lá e falou assim, eu vou trazer ela, Alessandra, e trouxe ela. Ah, Senhor. Oi, gente, que saudade de vocês. Eu também estava morrendo de saudade, sentia muita falta do nosso compromisso de quinta-feira. Ai, eu vou te contar um segredo, Lu. O Espírito Santo foi aí ajeitar tudo para você entrar hoje, porque eu estava contando a saudade, tenho certeza que todos aqui do nosso grupo estavam, e eu estava assim tão preocupada, eu falei, como será que está a nossa Luana? Tanto tempo que eu não consigo falar com ela, eu também, 3 semanas sem celular, viu? Mas eu falei que Deus, ele é maravilhoso o tempo inteiro, e louvado seja o nome do Senhor. E eu falei assim, Amém. Senhor, mas será que nossa psicóloga não vai entrar hoje? Eu queria tanto vê-la.
E veja, o Espírito Santo, ele é lindo, e foi lá e buscou a nossa Luana. Oh, linda, maravilhosa do Senhor. Fale como você está, por favor. Eu tô muito feliz, vocês veem, né, gente? Não tem como não voltar. Olha essa recepção. Tô muito feliz por estar aqui. Tava sentindo muita saudade, tô um pouco preocupada também com o nosso irmão Marçal. Depois eu quero saber notícias dele. Sentia muita saudade. Não tava conseguindo vir porque eu tinha começado a trabalhar. Mas as coisas, elas acontecem conforme Deus quer, né? E aí eu tive que parar de trabalhar no trabalho que eu tava, porque eles não me deram sábado. Mas tô aqui. E na fé de que Deus vai prover outra coisa. Mas eu tô muito feliz. Eu até tinha comentado com a minha mãe que eu sentia falta, né? Porque eu trabalhava até as 10 da noite. Então, mesmo se eu entrasse, eu estaria só no restinho. E admito que eu voltava para casa meio cansada também. Atendimento ao público. Então, você chega no final assim, sem conseguir dar um sorriso. Ô, Jesus. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui de volta. Na primeira quinta-feira que eu tive disponível, que foi hoje, aí eu já entrei, já aproveitei para entrar. Ai, que linda! Então, olha, para quem não sabe, a nossa Luana, ela faz parte da DM aqui dos Gibeonitas, ela faz parte do nosso grupo aqui da diretoria, e ela, juntamente comigo, o irmão Marçal, nos ajuda aí. Então, minha preciosa do Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu vou deixar você tomar conta aí, porque eu estou com saudade de te ver na direção aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos... Ó, quem tá aqui também. Ô, Glória! Tudo bom? Abençoado esse varão do Senhor. Olha, eu vou contar uma coisa. A Bíblia fala que nós temos que discipular. E a Luana é nossa discípula aqui, ó. Por isso que ela já está à frente. A gente já falou, Lu, é todo seu. Toma conta aí, Lu. E ela, tá bom, pode deixar. Ela é maravilhosa do Senhor. Gente, quem entra aqui fala assim, mas a Alessandra está tendo tantos elogios assim para essa menina. Quem não conhece, pode conhecer a Lu, que ela vai falar com vocês, a nossa psicóloga. Se você precisar aí de qualquer atendimento também. Ô, Lu, hoje nós temos um outro psicólogo aqui conosco que vai nos trazer a mensagem. Nosso querido Alexandre Ramos já está aqui, já Ele chegou tem aqui. até meu sobrenome, Li. Ai, verdade. Acho que vocês são parentes, não sabem, hein? Tô achando também. Nosso querido psicólogo Alexandre Ramos, que também... Bem-vindo, Alexandre. Já é o terceiro encontro dele, Obrigado, Luiz. gente. Obrigado. Deus seja louvado por sua vida. É uma alegria, viu? Deixa eu trazer ele aqui para a telinha aqui conosco. E sabe que eu ainda não consegui assistir nenhuma ao vivo do nosso querido psicólogo Alexandre. E hoje Deus já me presenteou com os nossos 2 psicólogos. Oh, Deus é bom demais. Tá vendo? A minha oração, quando eu falei assim, ó, obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de detalhes da nossa vida, detalhes tão pequenos, tá vendo? Para a gente parece pequeno, mas Deus, ele é um pai tão amoroso, que ele fala, não, filho, eu sei, isso é importante para você? Então tá bom, filho, eu vou cuidar disso também, pode deixar que eu cuido. Louvado seja Deus por isso. Sabe, Lu, trabalhar com o público não é fácil mesmo. E eu tenho cantado assim, ó, quando eu vou trabalhar, tem uma música da nossa igreja que eu gosto, várias, né? Mas essa semana eu tenho cantado aquela que fala assim, ó, saberão quem nós somos pelo amor. Não sei se vocês conhecem. Ah, essa é ótima. Então eu tenho cantado ela e falado assim, Senhor, bom, eu não sou cantora, viu? Por isso que eu nem me atrevi a cantar aqui. Mas eu vou falar. E eu falo assim, Senhor, como que eu posso mostrar a Ti para os outros? Porque às vezes é tão difícil, né? No meio de tanta situação. Olha lá, ó, a lindeza lá. A Sarinha tá mostrando o príncipe lindo também, gente. Olha, parece que é irmão teu, Luana. Parece, não parece? Gente, a cara do meu irmão. Veio a cópia exata. Lindo demais. E eu falei, é tão difícil, às vezes, a gente encontrar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não está bem, né? E maltrata muitas vezes a gente. E se a gente for parar para pensar um pouquinho, né? As situações, o que aquela pessoa está passando. E aí você fala assim, ô Senhor, como que eu posso ser a luz para essa pessoa? Como que eu posso ser o sal, né?
Como que eu posso mostrar a ti? Porque Paulo fala, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo primeiro. E é difícil no mundo de trevas, no mundo onde o maligno tomou conta, né? Por isso que eu falo, gente, a nossa batalha é espiritual, do momento que você abre os seus olhos, ao momento que você vai dormir. Você não vê quando você... Eu falo, abre os olhos, porque a gente já está ali na batalha, mas em todo momento, 24 horas, está ali, a batalha está ali. Por isso que nós temos que estar atentos e vigilantes, porque Satanás está como um leão, ele quer matar, ele quer roubar, e ele quer destruir. É para isso que ele existe. Então, que nós possamos nos agarrar a esse Deus maravilhoso, nosso Espírito Santo, que a todo momento nos guia, nos conduz, fala assim, ó, vai à direita, vira à esquerda, vai reto. Às vezes você fala assim, nossa, Senhor, por que aconteceu? Atrasou justo hoje. E aí você vê que acontece uma situação ali, você fala, oh, meu Deus. Sabe, cristãos, ó, o crente, em tudo dai graças, viu? Em tudo, em tudo. Seja nas batalhas, seja nas vitórias, em tudo dai graça. Porque o crente parece que está derrotado, mas não está. Porque Jesus está cuidando até ali, ó, nas aparentes, vou pôr uma aspas aqui, ó, aparentes derrotas, porque o nosso inimigo já foi derrotado na cruz do Cordeiro, lá no sangue do Cordeiro, e louvado seja o Senhor por isso. Lu, apresente aí o nosso querido Alexandre Ramos, seu parente. Seja bem-vindo, querido Alexandre, é uma alegria ter você conosco, viu? Bem-vindo, Alexandre! Deixa eu ver, tá aparecendo aqui para mim Alice, eu acho, Mariana Maia Ramos. Quem que é essa? Essa é a minha filha. É a sua filha? Que É porque linda! eu desliguei aqui, consegui colocar no web aqui, aí ficou melhor no notebook. Ah, maravilha! Deixa eu te falar, depois apresenta ela pra gente. Depois eu vou apresentar ela, que ela subiu, acabou subindo aí. Entendi. Qual que vai ser o tema hoje, Alexandre? Olha, os 2 primeiros temas eu falei sobre autoestima, os 7 pilares. Um pilar, Uau. eu acrescentei um pilar da autoestima aí no final, quem assistiu viu, né? E eu falei de duas etapas, e hoje eu vou falar um pouco sobre comunicação, um bate-papo mesmo, vocês podem interferir, pode falar, que eu vejo que vocês têm essa dinâmica, né? Temos bastante. Então, acho que eu cheguei na reunião certa. Eu estava falando muito como palestra mesmo, né? E um bate-papo hoje vai ser, então, Que mais legal, ou menos Alexandre. das vertentes que vocês têm seguido aí, né? Obrigada, Alexandre. Seja bem-vindo, viu? A fala agora é toda sua. Eu espero que o Espírito Santo te use e também que o Espírito Santo conduza os nossos corações através da sua palavra para tocar cada um de nós. Convido todo mundo que está aqui participando. Eu, por exemplo, que não peguei o começo, vou estar assistindo lá no YouTube, então vocês podem acompanhar também os Gibeonitas. Lembrando que a gente também tem e-mail, tá? Se você quiser mandar alguma pergunta para o Alexandre, é só mandar pelo e-mail. Vou pedir para a Lisa mandar aqui no chat e a gente sempre coloca lá também na descrição. Beijo, a palavra é toda sua agora. Agora eu quero aprender muito, te escutar aqui e aprender bastante. Fica à vontade, viu? Vocês já oraram, né? Que eu entrei depois. Oraram? Já oramos, sim. mas se a Lu quiser fazer uma oração, Lu, pela... Posso orar, sim. Posso orar. Oremos, então. Oração nunca é demais, gente. Bênção nunca é demais. Oremos. Grandioso Pai, que habita nos altos céus, neste momento nós entramos na Tua presença para Te convidar, Senhor, pois o Senhor é o convidado mais especial deste grupo aqui nesta noite. Convidamos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito ele possa estar conduzindo o nosso coração e conduzindo cada palavra do Alexandre hoje, e que através desse conhecimento que ele vai nos passar ali sobre a comunicação, nós possamos não só nos ajudar na nossa vida e tal, mas que nós possamos repassar também para as pessoas ao nosso redor, e que, assim como a Alessandra falou, que a gente possa, através do nosso modo de agir, de falar, de pensar, de nos comunicar, também servir a Ti, Senhor. E isso é dom divino, isso é dom do Teu Santo Espírito, então que o Senhor possa nos ajudar. É o que eu te peço e que eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Fique à Amém. vontade. Eu não sei como é que está a conexão. Talvez vocês estão me Tá ouvindo e a imagem, perfeita, pode falar, tá perfeita. a imagem aqui minha está parada, porque aqui teve um temporal aqui no norte de Minas. Eu acho que não está muito legal a internet, assim, né? Ó, pra gente tá normal, tá? Tá normal? Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Muito bem. O assunto que nós vamos abordar com você é sobre comunicação. E a comunicação, ela implica em relacionar, estar relacionando bem com a pessoa. Você tem duas coisas que podem acontecer, basicamente. Você ferir-se ou ser ferido. Por exemplo, você pode, através da comunicação, estar sendo um pouco agressivo, ou muito gentil, empático. Então, a vida, ela se faz no relacionamento. Quanto mais próximo eu sou de uma pessoa, maior chance de feri-la ou de ser ferido. Então, a saúde nossa, nós ficamos saudáveis ou doentes mediante o relacionamento. E o relacionamento, basicamente, ele implica comunicação. De que forma eu estou comunicando? De que forma eu estou me expressando? Então, esse tema da comunicação parece ser até um tema fácil, mas ele não é tão fácil assim, é um tema até difícil. Tem os métodos, né, que normam a boa comunicação, mas muitas das vezes nós pensamos que estão comunicando bem e não estamos comunicando nada bem. Nós estamos causando mais problemas do que soluções. Então, precisamos usar a regra, né, da boa conversação. O que é comunicação? Basicamente, comunicação é o ato de alguém falar e o outro ouvir. Mas tem um terceiro elemento que eu gostaria de acrescentar aqui, é a compreensão. Então, em muitas das nossas comunicações, tem os ruídos na comunicação. Tem aqueles entraves que você fala uma coisa e nem sempre a pessoa está entendendo aquilo que você está falando. Aí eu vou dar uma dica para quem está ouvindo aqui. A melhor forma de você mandar uma mensagem e entender que essa mensagem foi 100%, você não pergunta à pessoa, depois que você abordou o tema, não pergunta à pessoa assim, você me entendeu? Todo mundo vai falar que entendeu, mas entendeu da maneira dele ou da maneira dela. Então, a forma correta, você falar, me diga o que você entendeu. Me diga o que você compreendeu. Se a minha imagem não estiver legal, você vai falando aí, viu, gente? E aqui, para mim, está travando de vez em quando aqui. Então, me diga. Aí a pessoa vai falar o que ela entendeu que você falou. Aí você fala, vixe, não tem nada a ver. Se essa pessoa fosse levar essa mensagem, ela chegaria totalmente distorcida. Então, por isso que é importante você falar. Me diga o que você entendeu. Aí você vai saber que você está dando bola dentro ou fora. Se a pessoa está correta ou está equivocada a respeito daquilo que você está falando. Então, a palavra, e que implica a comunicação, ela tem um poder violento para o bem ou para o mal, para a motivação, até para a pessoa suicidar. De acordo a palavra que você fala para determinado tipo de pessoas, essa pessoa ela pode ter uma motivação totalmente negativa. Então, é interessante nós aprendermos a comunicar bem. Por exemplo, na época minha de faculdade, tinha uma colega minha que morava em um lado da cidade, a outra morava em outro, totalmente oposto, mas uma sempre pedia carona. Me dá carona aqui. A outra, sem má vontade, levava. E depois de 6 meses, já estava um pouco íntima as duas, e elas começaram a discutir sobre um trabalho que a nota delas não foram legais. E essa que recebia a carona falou bem assim, você não fez corpo mole, você não se empenhou, você aproveitou da situação, você não é uma pessoa legal e tal, falou um tanto de coisas lá.
e essa que dava carona para ela, né, ficou assim, poxa, eu sou tudo isso, eu faço tanta coisa boa sem interesse nenhum, sem pretensão nenhuma, que eu te pego aqui dessa faculdade, te levo do outro lado da cidade e depois eu vou embora para minha casa. E já tem 6 meses que eu faço isso. E a outra, 6 meses. A outra colocou a mão na cabeça e ela quase que gritou na sala, meu Deus, eu não sabia que ela morava em tal bairro da cidade. 6 meses juntas. O que me faltou? Faltou a comunicação. O fato de você estar junto de uma pessoa, de você estar morando junto, nem sempre implica que você está comunicando bem. Então, a comunicação precisa de muita atenção, saber o que a pessoa está dizendo, expressar seus sentimentos para que você possa, para que possa ser efetiva aquilo que você está comunicando. Então, na Bíblia, quando você fala da palavra, da comunicação, ela tem várias conotações. A palavra, ela pode ser ponta de espada ou apaziguadora de espírito. Ela pode ser árvore de vida ou pode ser para a morte. Então, a tendência nossa hoje é, às vezes, ter uma comunicação negativa, né? Então, essa comunicação negativa, ela precisa ser revista para que você possa usar a comunicação positiva. Por exemplo, negativa. Você não é inteligente, né? Você não é uma pessoa boa. Quando você está falando você está julgando, determinando, psicanalizando o que é a vida da pessoa. E quem somos nós para estar falando dessa forma para a pessoa? Então, é interessante que nós não temos a bola de cristal para falar o que a pessoa é, o que ela deixou de ser. Para que nós possamos ter autenticidade na comunicação, nós precisamos estar perguntando à pessoa, questionando a pessoa, e não adivinhando, e não julgando, e não determinando, porque isso causa grandes dissabores na comunicação. Então, as palavras negativas, ela pode soar, de certa forma, a rebaixar a autoestima das pessoas. A autoestima, ela começa na família, a sua ação e vocação no mundo começa na família, né? A sua felicidade depende da família, e a sua autoestima, ou baixa autoestima, é da família. E onde começa isso? É a maneira como o pai conversa, é a maneira como o casal se expressa. Muitas vezes nós usamos palavras de menos-valia, de muitas cobranças, né? E às vezes falamos com irritação com a criança. Então, tudo isso vai sendo introjetado, né, no seu inconsciente. Por exemplo, há um tempo atrás, no consultório, tinha um casal que estavam totalmente deprimidos. A mulher queria já acabar com a situação da relação e o marido estava cabisbaixo. O que aconteceu? Aquela criança, o casal sempre brigavam. Geralmente o casal discute alguma coisa, né? Tem que saber brigar, né? E brigar para solucionar. Que a pessoa ataque o problema, não ataque a pessoa, né? Isso é bom frisar. Mas nesse dia, entre os adjetivos que um estava trocando com o outro, a esposa usou uma palavra, um adjetivo que ela nunca tinha usado. Ela falou: você é um cavalo. Nossa, aquela discussão mudou totalmente do quadro, de uma simples discussão para algo violento. Ele quebrou tudo na casa. E no consultório, ela falou: eu não conheço esse homem, não foi com esse homem que eu casei. E ele, cabisbaixo, falou: eu também não me conheço. Mas fazendo a análise do casal, né, e da situação, nós descobrimos que cavalo era a palavra que o pai usava para com ele durante toda a sua infância. Você é um cavalo,
E assim, era uma forma agressiva, porque quando você fala uma palavra, a palavra cavalo já é pejorativa aí, né, para um ser humano. Mas, veja bem, quando você fala duas vezes. Você fala a palavra e tem um sentido da palavra, tem o simbólico, tem o oculto nessa palavra. E o cérebro, ele trabalha com verdade. E essa verdade, a criança vai entender, ela vai sentir. Mas que ela não entenda tudo aquilo, mas ela entende que é algo ruim. Mas, de alguma forma, essa criança sobreviveu, passou a sua vida e cresceu, casou, ganhou dinheiro e tal, e estava lá vivendo a vida dela. Aquela palavra estava guardada. É os traumas que, muitas vezes, as sensações que nós temos diante de várias situações na vida, são os disparadores, né? Que acontece, nós temos uma reação completamente desproporcional. Foi o caso dele. Quando ela falou cavalo, foi lá no inconsciente dele, abriu uma janelinha que tinha algo negativo reprimido. Só que isso não saiu no corpo de uma criança de 7, 8 anos, ou 6 anos. Essa violência, dessa agressão que passou, veio no corpo de um adulto. Porque quando criança, por isso que os traumas se instalam, né? Quando criança, você recebe a agressão, mas você olha para o adulto gigante, você não vai brigar com o adulto, não vai dar um murro no adulto, porque você é impotente, você é frágil. Mas agora, quando veio essa palavra, a agressividade que ficou reprimida se extravasou. E aí ele quebrou a casa todinha. Aí é a questão do passado, que nós precisamos perdoar, né? Nós precisamos liberar o perdão para os nossos antepassados. Muitas vezes é uma sequência de erros que vão acontecendo e as pessoas não tomam nota. Então, veja bem, a palavra, ela é muito importante. Temos que saber usar bem as palavras. Salomão já diz, como maçãs de ouro em salvas de prata. É a palavra dita ao seu tempo. Então, tem palavra que você fala fora do tempo, fora do contexto, vai causar muito dissabores, né? Provérbio 16, 24. Esse deveria ficar na cabeceira da cama nossa. Lá diz assim, ó, palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma e cura para os ossos, ou cura para o corpo. Veja bem que coisa, é o poder da palavra. Agora, a mulher, por exemplo, ela se utiliza muito da palavra, né? Alguns divergem muito os números, mas os especialistas vêm falando que a mulher fala 20, 23 mil, 22 mil palavras por dia. O homem fala 10, 12 mil. Então, durante o dia, você gasta no trabalho 10 mil, o marido gasta mais 10 mil, e quando é à noite, a mulher tem mais 10 mil de sobra para falar. E se você não tem a instância auditiva, que nós temos o auditivo, né, aquele que é o ouvido do psicólogo, né? Nós temos o visual e tem o sinestésico, né, que mexe mais nessa área do emocional. Então, quando a mulher tem essa sorte de ter um marido auditivo, então ela vai falar, falar, falar. E Carl Rogers, da psicologia humanista, fala que as pessoas se organizam na fala, especialmente as mulheres. Você pode ver que ela fala, fala, fala. Tem hora que tem 5 mulheres falando ao mesmo tempo e se entendendo. Né? E nós homens olhamos para ela e falamos assim, meu Deus, como pode? Né? Todas falando, todas querendo falar, e os homens ali, né, eles já têm outra vertente. São diferenças, né, que acabam o homem e a mulher se complementando aí. Então, como a mulher gosta, tem essa questão da fala, a fala dela é mais desenvolvida do que o homem, muitas vezes elas entram, quando elas ficam guardando aquilo, mágoa, ressentimento, aborrecimento, ira e vários outros sentimentos e emoções, então isso aí vai causar um grande problema dentro de nós. Por exemplo, quando você é ofendido, nós temos uma glândula acima do rim chamada suprarrenal.
Na hora que a pessoa te ofendeu, né? Por exemplo, a pessoa fala bem assim, você é uma estúpida, ou você é um estúpido, ou você é um cavalo, igual nós acabamos de falar aqui, ou burro, né? Uma palavra negativa. Nesse momento da ofensa, a suprarrenal secreta hormônios, o neurohormônio, né? Nós chamamos na psicologia de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina. E aí você se agita, porque toda reação tem uma contra-reação, né? Então, se você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você está recebendo uma palavra dado a mesma dinâmica, a mesma velocidade e a mesma agressividade que você deu. A não ser se a pessoa ela sabe lidar muito bem com as emoções para não revidar. Mas quando a adrenalina entra, se você não souber lidar com ela, isso aí vai ser um grande problema. Falando da adrenalina, ela é muito boa, né? Não estou falando que esses neurotransmissores são ruins, mas o excesso dele, né, dado uma vida de estresse, por exemplo, o estresse. O que é o estresse? O estresse é uma bacia de água que você tenta encher com uma torneira, mas embaixo dessa bacia tem 3 furos, maior do que a entrada de água nessa bacia. Então, o que vai acontecer? Ela vai, cada dia, minguando aquela água. Por mais que você tente encher, não é suficiente. Então, quando você não consegue adaptar a uma determinada situação, ou às palavras, realmente, se você ficar submetido a essa situação durante muito tempo, seu corpo vai entrar em adoecimento, em exaustão. E aí, Irmão, exaustão até a morte. Pode falar, irmã. licença, viu? Uhum. Eu tô ouvindo minha Tá. voz saindo de novo, deixa eu ver. Uhum. Ah, deu certo agora. Estão me ouvindo 2 vezes? Não, né? Tá, eu queria só fazer um comentário muito interessante, tudo que tu falou. E me veio assim na mente uma vez, certa vez, eu não me recordo agora quem foi que me falou isso. Não, eu lembro sim. Na verdade, eu acho que foi escutando o curso do professor Rodrigo Silva, a Bíblia Comentada, né? E eu tava assistindo algum episódio lá, e aí, acho que foi sobre a criação, inclusive, até com o professor Tiago, e aí fala o seguinte: Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, e eu acredito que a partir do momento que a gente lê a Bíblia, que a gente estuda a Bíblia, entende a mensagem que ela traz, já fica tudo explícito. Por quê? Como que se cria, qual que é o processo de criação de Deus, como Deus cria as coisas, como Deus dá vida às coisas, através da palavra. Então, ele fala e tudo se fez. E tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, mas ao mesmo tempo, a destruição também vem pela fala. Então, para você ver, para nós observarmos que a fala, ela é o equipamento, o instrumento de criação de Deus. Então, isso que nós temos, esse privilégio, existem muitas pessoas que, infelizmente, têm essa deficiência, né, na fala, às vezes na escuta, mas elas não conseguem não se comunicar. Elas precisam aprender ali Libras, Braille, formas e estratégias de se comunicar. O bebê, quando ele nasce, a única linguagem dele é o choro, mas existe uma fala, existe um movimento. Por isso que é tão interessante esse aspecto de aprender, de estudar sobre a comunicação, e principalmente a comunicação não violenta, porque isso é um instrumento, isso é um privilégio que nós recebemos de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, isso é um privilégio, porque através da fala a gente pode enaltecer alguém, a gente pode criar coisas magníficas, mas a gente também pode destruir. E eu não falo só destruir a vida de outras pessoas, mas destruir a nossa própria vida. Porque muitas vezes, e agora fazendo até um link com o que o irmão Alexandre já trouxe sobre autoestima, muitas vezes a nossa autoestima ela pode ser baixa, não é porque a outra pessoa te chama de feia, de estúpida, mas talvez por esses traumas de lá na infância, você ser chamado de estúpido, de cavalo, de inútil,
e aquela vozinha ainda está na sua mente. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, não vai dar certo, e é você que pensa. Então, a palavra ela tem muito poder para o bem, muito poder para o mal. Então, eu só queria que vocês ficassem com isso na cabeça. A palavra é um instrumento de criação divina. Então, não é uma coisa qualquer, banal. Pelo contrário, é uma das coisas que é mais representativa do poder de Deus que ele nos privilegiou, que é o poder de criar e de fazer coisas maravilhosas e também de destruir. Irmã Margarete, você quer falar também? Quer comentar? Pode falar. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né, Inclusive, por estar- oi. Oi, pode Olá. falar, Lua. Quer Não, falar, eu só Lua? ia te falar oi, porque eu não tinha falado oi. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Já tem umas 3 quintas-feiras que eu não consigo participar. Estava sentindo falta e me sentindo privilegiada por estar em um momento tão especial. Eu entrei no início, aí uma irmã chamou no grupo de oração, eu fui lá, ela deu testemunho, eu falei, irmã, agora eu vou sair. E vim para cá de novo e estou super feliz por estar aqui. Gente não, irmão Alexandre, todo mundo, né? Mas especialmente você. Eu fiquei assim, impressionada quando você trouxe essa questão aí dos traumas de infância, de como a gente tem tantas coisas que acontecem na vida da gente que às vezes a gente nem entende, né? Mas que está lá no fundo, lá em um baú muito profundo que a gente não consegue compreender de onde vem determinadas coisas. A baixa autoestima, por exemplo. E isso me intriga muito, porque eu vim de uma família que ela trouxe para a gente muito boa autoestima, muita autoestima, muito mesmo. E meu esposo é o oposto, né? A família dele, infelizmente, criou ele de uma forma que ele se considerava uma pessoa, assim, a escória da humanidade. Eu sempre criei nossos filhos com essa linguagem mais positiva, né? Mesmo quando eles erravam, falando para eles que eles tinham capacidade de acertar. E meus meninos, eles não têm uma boa autoestima. E eu fico pensando, se eu sempre estimulei, se eu sempre fui, não apenas eu, toda a minha família sempre estimulou, nós fomos criados em uma família assim, então eu, meus irmãos, minhas irmãs, sempre tivemos esse olhar e essa linguagem afirmativa, positiva, estimulante. Mas eu fico pensando, meu esposo também, ele tem, quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela tem muitas vezes uma consideração um pouco negativa de muita coisa. Só que será que é isso? Porque eu sei que o exemplo do pai ele é super importante para a formação do caráter dos filhos, é óbvio, né? Eu sei disso. Mas será que é por conta dessa questão que meus meninos não têm uma autoestima tão boa como eu penso que deveriam ter? O que você acha disso, irmão? Porque, assim, meu esposo, quando eu conheci mesmo, ele se achava, assim, um horror. Depois de mim, graças a Deus, porque eu sempre estimulei muito ele hoje tem uma consideração de si mesmo um pouco mais apropriada, né? Mas eu penso que esse exemplo, não apenas verbal, mas físico mesmo, de baixa autoestima, pode ter influenciado nossos filhos. É verdade, irmã. Na realidade, nós não sabemos a dimensão que a palavra ela pode causar no aspecto psicológico. Tem muitas pessoas que estão andando aí, são pessoas feridas por um passado que não foi legal. Vai perpetuando uma linguagem disfuncional entre a criação, porque a criança incorpora muito isso aí. Então, você vê crianças inibidas, porque quando você passa por um trauma e você é submetido a isso várias vezes, pode acontecer duas coisas. Você pode passar a ser agressivo ou passivo. Tem uns que tem um aspecto de, tá assim, eu já sofri demais, agora eu não tenho papa na língua, e se mexer comigo, eu sou do carrancismo, eu meto a mão na cara, e ele está tendo um problema de autoestima por causa da hostilidade, da agressividade, que ele não sabe mencionar direito, mas isso já vem do passado. Outros, por ter sofrido bastante, eles ele introjeta tudo aquilo dentro dele, fica mais passivo, começa a fazer coisas para tentar agradar as pessoas,
e isso vai causando nele uma questão assim de aprovação do outro. Preciso da aprovação do outro, preciso submeter o outro. E isso, onde nasceu isso? Nasceu na valorização. Vou dar um exemplo a vocês que acontece muito na infância. Você dá um carro, uma boneca, um carro para o seu filho. Chega uma outra criança e a criança quer pegar naquela boneca ou naquele carrinho. A primeira coisa que vai acontecer é ali o egoísmo da criança, muitas das vezes, quando ela não é educada nesse sentido. Ela vai falar bem assim, não, é meu. A mãe morre de vergonha e fala, dá para ele brincar. E a criança, não dou, é meu. Aí o que, que a mãe faz? Tosse um beliscão ou dá uma repreensão no filho e faz à força o filho deixar a outra criança brincar. Mas, deixa eu falar uma coisa, não era dele? Ah, mas tem que ter boas maneiras? Não, mas não era dele. Ele dá se ele quiser, porque é dele, você deu para ele. O máximo que você pode fazer é chamar ele à parte e falar bem assim, ó, filhinho, reparta, deixa ele brincar um pouco com o seu brinquedo, porque quando você for na casa dele, talvez ele não vai deixar você também brincar com o dele. E tentar ensinar ele ali. Mas se ele não quiser, você realmente não pode ultrapassar isso aí da criança. Você pode ensinar ela em outro contexto, mas você não pode, porque se você for repetindo isso aí, vai encontrar aquelas crianças na fase adulta, adultos, né, que vai ter um comportamento de nunca nada é meu, assim, no sentido, as pessoas vêm, destrói o carro, igual tem um amigo meu, que as pessoas pediam o carro emprestado, falava que era um dia, ficava uma semana, chegava com o carro quebrado e colocava na garagem. E ele tinha medo, ele tinha vergonha de falar, olha, paga pelo menos o conserto do carro. E eu falava assim, você não falou? Ah, eu fico com medo dele ficar com raiva, eu fico com medo de perder a amizade. Então, quer dizer, só dando toque aí sobre a questão da autoestima. Vale muito essa valorização que você dá à pessoa. E a valorização devida. E outra coisa, se você for falar com uma criança, abaixa o nível da criança e fale com ela olhando nos olhos. Você precisa parar e dar uma atenção. Se você não pode dar atenção, você pede licença um pouquinho àquela pessoa que você está falando e fala para ela, olha, daqui a pouco eu vou te ouvir, mas você aguarda um pouquinho e dá aquela atenção para a criança. Porque a criança ela não entende, a criança é muito realista, ela não tem esse simbólico que nós temos, né, de entender. Criança, por exemplo, um adulto, você fala, pessoal, daqui meia hora a comida está pronta. A palavra serve como alimento para o adulto, mas para a criança não. Ela quer e quer naquele momento, entendeu? Isso ela só vai compreender depois, mas a princípio nós erramos muito nisso aí. Então, nós voltando aqui a esse assunto da comunicação, tem muitas pessoas, tem um estudo que eu ainda na faculdade eu acompanhei. Quando você está submetido, eu estava falando sobre essa questão da adrenalina, do sangue agitado e tal, quando você está submetido ao descontentamento, ao aborrecimento, à ira, à raiva, vai estar disparando isso. Quando você, por exemplo, tem um pitbull correndo atrás de você, o que vai disparar? Adrenalina no seu sangue. Você já viu que quando você está com medo ou raiva, o medo, por exemplo, você corre mais do que o cachorro. Eu lembro de uma mulher de um pastor, aqui na cidade de Gramogol, ela vinha da igreja com um tamancão daqueles de 20 centímetros, né? E o cachorro correu atrás dela. E ela não sabe como ela saltou um muro de quase 2 metros. E ela do outro lado, o cachorro latindo do lado de lá, e ela do outro lado do muro. Ela falou, meu Deus, como que eu volto agora? Mas como que ela pulou? Foi a ação da adrenalina no sangue ali. Né? Na hora do medo, você... Né? O que acontece na hora do medo? A pupila dilata. Se você pode ter comido um prato de comida, a digestão paralisa, o coração vai bater 3 ritmos mais acelerado e vai mandar sangue para os músculos, e você corre. Então, uma ação assim, pronta e rápida.
Mas você teve adrenalina e gastou ela através de correr de um ladrão, pular numa calçada por causa de um carro que está para te atropelar, uma situação de luta e fuga. Agora, o que tem acontecido dentro dos lares que tem causado muitas doenças, especialmente nas mulheres? Ellen White fala que muitas mulheres morrem prematuramente devido ao casamento. E aí vem o uso da palavra. Por exemplo, eu tinha uma cliente que o marido falou bem assim para ela, numa discussão, foi numa cozinha ainda, na casa dele, discutindo e tal, e ele, naquele momento de ira e de adrenalina, ele falou, maldita hora que eu casei com você, imprestável. Acabou. Acabou a discussão, a mágoa, ela fica nessa região aqui, ó. Você não consegue engolir, deglutir. E aí acabou o argumento, ela não teve ação, ela paralisou. Em vez dela, ela pôr para fora, desabafar, ela travou. Aí ela teve que tomar os antidepressivos, os comprimidos da vida, né? Os Prozac da vida. E aí, aí no consultório, foi quando consegui ver isso aí, depois de algumas sessões, eu consegui notar. Tem alguma coisa que você queira falar, ou que você não falou, porque a gente está vendo nada, ela contava uma vida perfeita. Mas esse dia eu chamei o esposo e os filhos e ela. Ela sentou no canto do consultório, o esposo sentou na próxima porta e os filhos no meio. Aí eu já matei uma charada ali. Na igreja, quando eu estou fazendo palestras, eu falo bem assim, ó, a posição que você senta fala muito da sua vida. Aí eu vejo o marido saindo lá do fundo do banco, sentando perto da mulher, a mulher sentando perto do marido, aquela confusão, mas já denunciou. Né? Então, a posição que você senta, cruzar os braços, tem toda uma linguagem corporal. Então, os filhos ali estavam servindo como um divisor. Inclusive, o pai dormia na cama da filha, já adolescente. A mãe já puxava mais a sardinha para o lado do filho, estava uma confusão. Mas nesse dia ela olhou para o marido, não falou nada. Eu falei, fala. Ela falou, não vou falar. Fala, não sou polícia, aqui eu não sou pastor, eu sou uma pessoa que quero te ajudar. Ela não quis falar. Mas aí eu falei para ele, igual você fala. Ele falou, não tem nada para falar. Eu falei, gente, vocês estão pagando terapia e não querem falar? Está aqui o espaço seus. Aí, de repente, ele falou bem assim, será aquilo? E lá do fundo da sala ela falou, balançou a cabeça, era. Aí ele contou essa história. Ah, foi um dia e tal, que aconteceu isso. Eu falei, maldita hora que eu casei com você emprestado. Tinha tantas mulheres para casar, fui casar logo com você. Mas foi suficiente para que ela sentisse o impacto de uma comunicação disfuncional, uma comunicação negativa. Mas tudo que eu consegui proporcionar um momento ali que eles fizessem a paz e abraçou, aí eu perdi a cliente, né? Aí ela resolveu algo que já tinha algum tempo, um bom tempo que ela estava tomando antidepressivo. A palavra, ela é altamente destrutiva. Eu não sei se vocês lembram da família Buscapé, para quem é de 80, 70, né? Viu muito esse desenho. Por causa da palavra, um ficava atirando em um, o outro ficava atirando em outro, e era um inferno, nunca acabava. Tem gente que fica gerações, e tudo foi motivado pela palavra. Então, quando você está na sua casa, e você está falando só palavras, às vezes, o que acontece? Você recebe a ação da adrenalina, mas você não está correndo, como correu do cachorro, você não está gastando através do exercício. Então, o seu corpo, ele prepara para uma guerra, mas só que essa guerra não vai acontecer. Ah, eu sou crente, eu sou de tal igreja, eu sou um líder, e você pega, não tem uma explosão, você acaba tendo uma implosão. E conforme o tempo, de acordo com esse artigo, de estresse e de adrenalina, da mágoa, do ressentimento e de outros problemas mais negativos, você pode gerar qualquer doença. Nós falamos das doenças psicossomáticas, né? Que é as doenças que é causado justamente
por essas questões, entre elas o estresse, motivado pelo poder da palavra. Tem um termo na psicologia chamado alexitimia. Alex é ausência, timia é sentimento. Quer dizer, é a dificuldade que você tem de expressar seus sentimentos, de falar adequadamente sobre as suas emoções. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade e vai guardando. E tudo que você vai guardando vai acumulando e vai somando. Aí nós chamamos doenças psicossomáticas. É uma somatização de emoções que vão desencadear em qualquer parte do seu corpo. Por exemplo, as doenças. Como que ela ocorre, as doenças? 20% vem da origem biológica, vem dos seus ancestrais, avós, pais. Mais 20% é o estresse, que todo mundo tem. É impossível a pessoa que não tenha estresse. Mas 60%, 20% é biológico, 20% é o estresse, mas 60% são causados por nós mesmos, nosso estilo de vida. A maneira como nós nos portamos, a maneira como nós resolvemos os problemas. Tem pessoas que acham que ficar calado é melhor. Mas eu vou te falar uma coisa para você. É claro que tem hora para calar e tem hora para falar. Mas não existe essa de ficar calado o tempo todo e não falar nunca. É na fala, Carl Rogers diz que você se organiza. E Carl Rogers ainda tem no livro Tornando-se Pessoa, né? Ele fala assim, é na autenticidade que você consegue a libertação do eu. Mentira, falsidade, enganação, hipocrisia, fingimento, não vai levar você a lugar nenhum. Você precisa abordar. Mas o medo das pessoas é como que eu vou abordar? Porque cada vez que eu abro a boca, mais confusão acontece. Então, precisa da habilidade, às vezes a pessoa precisa ter da terapia, para que ela possa aprender a lidar. Eu não sei se você já viu falar do pronome eu. Pronome eu. Quando você fala dos seus sentimentos, eu me sinto assim. Em vez de você falar bem assim, você me magoou, ao dedão aí, ó, você me magoou, né? Aí a pessoa fica enfurecida. Você também me magoou. Aí vem, toda ação tem uma reação. Mas se você falar bem assim, olha, eu me sinto magoado quando você me trata dessa forma, quando você age dessa forma, quando você fala com agressividade, eu me ofendo, eu sinto dor de cabeça, eu sinto mal, eu não consigo falar. O problema maior é as pessoas que não conseguem falar. Mas o problema maior é ainda, outro problema é quando a pessoa não sabe como falar. Mas aí eu estou te dando a dica, como você falar, falando dos seus sentimentos. Quando você fala do seu sentimento, como você sente, você não está atacando as pessoas. Você está comunicando e está dando oportunidade dela pensar sobre a atitude dela. Eu lembro aqui de um casal indo para a cidade de Genaúba, de Montes Claros, Genaúba, tem uns 160 quilômetros, e a esposa entrou no carro, e o rapaz estava em terapia, e ela entrou no carro e falou assim, você não faz nada certo. Já começou você, não usa a expressão você, porque você diminui a pessoa. Um ato pode se tornar hábitos, mas um ato nunca é uma pessoa. Às vezes a pessoa erra uma vez e a pessoa usa você o resto da vida, né? Aí falou, você não consertou a torneira, quando está chovendo, a telha está goteirando, você não presta, você não faz aquilo, você faz tudo errado. Cuidado com a generalização, né? Pessoa, quando você generaliza, você tira qualquer ação da pessoa. A pessoa não é. Nós somos mais positivos, gente. Todo ser humano tem mais o positivo do que o negativo. As pessoas mudam mais pelo positivo do que pelo negativo. Presta atenção. Comece a elogiar uma criança. Um professor de inglês, por exemplo, falou que conseguiu que o rapaz se tornasse um estudante exemplar. Não sabia nada, mas ele foi ali, não repreendeu, não falou nada negativo, mas quando ele acertou o primeiro verbo em inglês, ele, parabéns, campeão, eu sabia que podia contar com você é ótimo, você é excelente, e tal, e deu um sorriso, um abraço nele.
Aquele ali foi um reforçador tão positivo que o menino começou a abrir os olhos e falou, vou prestar atenção na aula desse professor para que eu possa receber essa mesma questão positiva. Olha que coisa bonita, né? Então, veja bem, aí esse casal, esse rapaz, a mulher xingando, você é isso, você é aquilo, e aí ela usou uma frase que não pode usar nunca. Parece que você não é nem homem. Tinha 2 crianças no banco de trás, e ela na frente, discutindo os dois. Aí ele teve um insight, porque parou no sinal vermelho. Ele respirou fundo, podia falar, você é uma bruxa, você é não sei o que lá, e aí começava o inferno, e 2 crianças ouvindo. Eles não iam chegar nem na cidade, que é 50 quilômetros daqui, antes de chegar no 160, talvez poderia ter acontecido um acidente na estrada. Não é motivo, não é lugar para discutir, isso provavelmente dentro de carro com criança. Aí ele pegou e falou assim, meu amor, enquanto os meus nervos ainda estão sob controle, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho algumas coisas para falar de você, se você quiser falar essas mentiras a respeito de mim. Isso não é verdade, a maneira como você está falando. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Vamos parar essa conversa aqui, porque eu terei alguns adjetivos para falar de você. Então, quando o sinal dá verde, vamos esquecer essa conversa? Então, ela colocou um esparadrapo na boca e a viagem foi um sucesso. Mas ele precisou falar de como ele se sentia. Ele não agrediu, ele só falou, vai dar mal isso aqui, vai dar BO. Então, vamos parar com isso aqui? Isso é sabedoria, isso é inteligência. Então, nós precisamos, nesse trato nosso, usar a inteligência. Nunca deixar de falar, porque quando você para de falar, você vai acumular. E isso vai jogar para algum órgão seu. Por exemplo, quando eu estou submetido ao estresse, o órgão meu mais fraco é o digestório. Mas tem gente que é a cabeça, tem gente que sente pontada no peito, tem gente que sente dor na coluna, tem gente que dá infecção urinária, e aí vai uma série de problemas que vai descarregar esse excesso de adrenalina no nosso corpo. Então, fale palavras boas e positivas. Então, a alexitimia é isso aí, é a ausência de falar. Eu vou fazer uma experiência aqui para você. Você sabe o que é isso aqui? Aqui no norte de Minas nós chamamos de limão, né? Eu acho que é em qualquer lugar do Brasil. Agora, eu vou só te mostrar como aquilo que você guarda tem uma reação bioquímica no seu corpo. O limão é doce ou azedo, né? Tem o ácido ascórbico, né? Vitamina C, o ácido ascórbico. Então, eu vou pegar esse limão, ó, vou até jogar aqui um pouquinho na mesa, ó, tá caindo as gotinhas dele, e vou fazer uma experiência com vocês. Nesse momento, eu vou chupar um limão que tem uma acidez desejável aqui, né? Olha, você vê. Esse tá bem ácido, né? Posso garantir para você. Nesse momento, a minha papila gustativa, na língua, nós temos a papila gustativa e tem algumas moléculas, a pitialina. A pitialina é uma molécula que ela está trabalhando nesse momento, enchendo minha boca de água para quebrar a acidez do limão. E minha boca encheu de água, ele está chupando o limão. Agora eu pergunto para vocês que estão me ouvindo aí e assistindo. A boca suas encheram ou não encheram de água, mesmo sem provar o limão? Com certeza que sim, né? Por que a boca, sendo que eu estou chupando o limão e a boca suas também encheram de água? É notório que a minha enchesse de água. Mas e as suas que nem provaram o limão? Aí vocês vão entender. Os aspectos psicológicos interferem no biológico. A maneira como você sente, como você pensa, o seu corpo vai disparar neurotransmissores que vão ter uma reação bioquímica. E assim, as emoções que nós guardamos vão disparar questões positivas ou negativas. Por exemplo, a hipófise.
A hipófise é uma glândula que fica aqui, mais ou menos nessa região do ouvido, na base do ouvido aqui, no centro da cabeça. Se você abrisse a boca, daria para você ver uma glândula do tamanho de uma ervilha. A hipófise, ela tem o poder de produzir uma substância chamada endorfinas. O que é endorfina? Endo, em grego, é dentro. Morfina, substância que relaxa, que tira a dor. Entende? Então, quando você fala boas palavras, você pode produzir coisas boas nas pessoas. Por exemplo, um casal, ele casa. Lua de mel. I love you. Ixi, quando fala isso para a mulher, ela enche de endorfina, palavra positiva, e ela vê que é verdade. Passou-se 20 anos. I love you. Por isso que eu falei, quando você fala 2 vezes. A palavra não é boa? Boa. Mas o sentido da palavra, ela fala, olha, só está com aquela intenção. Então, só que chegou essa hora da noite e está falando isso aí com segunda intenção. Em vez dela produzir endorfina, ela pode produzir a adrenalina, porque ela está magoada porque tem um fingimento. A mulher não gosta quando procura ela por interesse só. Então, precisa ter todo um contexto. Então, veja bem, a palavra, de acordo com você usa ela, você pode promover vida, ou de acordo com você está usando-a, você pode produzir morte. Então, é interessante que nós precisamos estar atentos a isso. Tem pessoas que falam como se fosse um juiz, que só ele que sabe, só ele que determina, só ele que, né, a última palavra é dele. Tem pessoas que são aquelas pessoas que ficam corrigindo o povo o tempo todo. Isso é muito desgastante, é ruim, né, para uma relação. Tem o ratificador, ou retificador, melhor dizendo, que é aquele que, enquanto o cônjuge está falando uma coisa, o outro está sempre colocando os fatos em exatidão, com a falta de sensibilidade, sem deixar a pessoa falar e lembrar da situação à medida que está falando. Então, tem várias questões a respeito da comunicação que nós precisamos estar atentos para ter uma vida mais amena, mais feliz e mais próspera. Então, é por isso que eu dei esse exemplo aí. Quantas das pessoas estão adoecendo porque não estão usando o verbal de forma correta? Quantas pessoas não estão usando o pronome eu para suavizar e apaziguar a ira de uma pessoa, contando sobre o seu sentimento? Que tenha sabedoria. Não adianta você ficar brigando com o marido o tempo todo para varrer o quintal, com forma negativa. Ele vai falar bem assim, eu não vou fazer. Aí, agora é questão de opinião. Mas se você vê ele pegando na vassoura, catando umas 2 folhinhas na porta da cozinha, e tem um quintal todo para varrer, e você chega ali no pé do ouvido dele, dá um cheiro, e dá um abraço, e fala uma palavra positiva. Nossa, amor, eu vi seus braços másculos, né? Como você é forte, varrendo aqui, e dá um cheiro, um beijo, e fala uma palavra positiva, ele vai ficar tão emocionado, essa foi uma experiência que aconteceu, que ele vai varrer o quintal todinho. Palavras, ela é para a vida, ou ela é para a morte. Depende do uso e o emprego que você faz dessa palavra. Uma coisa interessante também é a teoria do abraço. Eu queria terminar com isso aqui, falando um pouco dessa situação. Teve um casal na Bahia que teve 2 filhos, e um nasceu miudinho e o outro mais forte. E a enfermeira o médico colocou 2 em 2 incubadoras. E eles notaram uma coisa, o pequenininho estava morrendo. E, de repente, a enfermeira teve uma brilhante ideia, vendo que os batimentos e o frio, né, tá ficando mais cianótico, pequeno, ela lembrou de pegar esse pequenininho e pôr junto com o outro, que era o irmão gêmeo, só que um mais desenvolvido que o outro. E um abraçado o outro. Foi suficiente para passar o calor humano de uma forma inconsciente que eu não sei explicar. Aquela criancinha que estava indo embora, que era mais mirradinha, mais problemática na sua saúde, foi recuperando e foi restabelecendo a sua saúde.
Outra experiência é que eles fizeram uma pesquisa para matar coelhos com uma ração rica em colesterol. Eles queriam que os coelhos morressem infartados. O que eles fizeram, então? Eles colocaram uma ração venenosa. E sempre, toda semana, eles mediam quanto de colesterol tinha ali nas paredes, né, da veia, do coração, do sanguíneo daqueles animais. Mas eles notaram uma coisa: tinha alguns coelhos de um lote que não estava desenvolvendo esse colesterol, né, na sua corrente sanguínea. Eles perguntaram para o homem que estava encarregado de administrar essa ração: se você está cumprindo com o dever seu, você está fazendo tudo certinho? E ele falou: sim, eu estou fazendo tudo certo. Ele falou: mas como que pode? A mesma ração e esse lote aqui não tem problema nenhum. Os coelhos estão saudáveis, não tem índice de morrer de infarto. Eles colocaram uma câmera e observaram a frequência como eles alimentavam aqueles coelhos. E ele estava dando a dieta certinha para todos os coelhos. Só que tinha um detalhe: esse homem levava uma criança, que era o seu filho. E o seu filho gostava de brincar com os coelhos desse lote determinado, que não estava desenvolvendo o colesterol. Ele abraçava, ele fazia carinho, né? Ele beijava, era aquela questão assim de muita atenção com aqueles coelhos. Isso foi suficiente para quebrar a ação de uma alimentação venenosa. E aqueles determinados coelhos, ao receber o afeto, o tato, o amor, o carinho, não desenvolveram a doença. Então, veja bem, que nós tenhamos emoções, mas que as emoções não nos tenham. Que nós possamos falar palavras, mas palavras que levantem o nosso irmão, palavra de consideração, palavra de autoestima, palavra que exalte essa pessoa. Nós podemos mudar o quadro da vida com as palavras. O próprio Cristo falou: as palavras que eu vos digo, lá em Mateus 5, Mateus 54, 56, elas são espírito e são vida, ali na Santa Ceia. As palavras têm espírito e têm vida. De que forma você está usando a palavra? Para o bem ou para o mal? Para edificar ou para derrubar o seu irmão? Cada vez que você fala algo bom para alguém, quem se torna bom é você. É isso, passa o bem por dentro de você e ainda depois você ainda beneficia o outro. Então, a melhor forma de vivermos bem é procurarmos sermos corteses, alegres, felizes, né, gratos, empáticos, né, para com todas as pessoas, porque assim nós estaremos ajudando nós mesmos. Cada vez que guardamos maldade, vai acontecer como a polícia americana que matou 16 traficantes, 15 tinha infecção no coração e um não tinha. E depois, quando fez a autópsia para saber por que esse único não tinha e os outros 15 tinham, é porque eles mataram por engano, não era traficante. Mas aqueles que mexiam com a maldade, com a raiva, com a ira, com um excesso de adrenalina, cortisol, todos tinham infecção no coração. Que nós possamos ter um coração puro, porque Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom. Que Deus abençoe. É uma pequena contribuição, um bate-papo, apesar que eu falei sozinho, né? Eu acho que o povo vai até ter dormido aí, mas valeu aí pela oportunidade. É só uma reflexão para nós estarmos focando no positivo e não no negativo, tá bom? Um abraço aí para vocês. Muito bom conhecer todos vocês aí. A gente que agradece você ter falado aqui a palestra. E parece que hoje ninguém vai perguntar mais, né? Será que alguém tem alguma pergunta? Eu estourei o tempo. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Foi maravilhoso. Só quero dizer isso, foi uma bênção. E se tiver oportunidade, em outro momento,
Eu tenho perguntas para fazer, mas já está tarde, né? Uma bênção, maravilhoso. Obrigado. Foi Vem de muito vocês, bom eu fico mesmo. feliz. Maravilhoso mesmo. Irmãos, você poderia fazer uma oração para a gente? Que Deus Posso, abençoa, né? Sim. Irmãos, então, eu tenho um momento de oração 3 vezes no dia. Eu sempre falo para o pessoal, ó, vai enchendo o celular, você vai apagando, né? Mas esse ato da oração, meio que não beneficiasse ninguém, beneficia a mim mesmo, sabe? Tem 3 anos, tem desenvolvido, foi 44 almas que Deus tem me dado, e pessoas que recebem uma publicação minha aí em Mato Grosso, tem vindo famílias conversíveis. Vamos orar então, viu? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estar com irmãos de tão longe, mas muito próximo do coração, da fé e da convicção da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, de conhecer todos esses irmãos um pouquinho. E espero estar conhecendo cada vez mais e continuar com eles na eternidade. Nos ajude, Senhor. Muda o nosso coração, muda o nosso interior, santifica as nossas palavras, queima a nossa língua, como aconteceu no passado com os profetas, e a língua passou a ser uma língua santa e não a língua destruidora. Transforme-nos por inteiro. Guarde todo do mal e dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Amém.